E nos surpreendeu bastante, porque até então não existia nenhuma venda via internet pela concessionária. Começou a entender que realmente funcionava e que aquilo que se falava em teoria realmente era aplicável na questão prática. Ele tirou as fotos para começar o anúncio, mas como eu gasto um tanque por semana, eu enchi o tanque do carro. 3 dias depois ele me ligou dizendo que tinha fechado o negócio. Eu acredito que o Matheus ele tenha deixado um legado de venda online, né? Que outrora era desconhecido pela empresa. A empresa não sabia que podia atingir esses campos. Olá, aqui Matheus Augusto e seja bem-vindo à websérie Vendas e Consignação. Para você que recebeu meu contato, este é um conteúdo em primeira mão. Eu vou te mostrar como é possível atingir a venda de 70% do seu estoque de seminovos pela internet para vender em média em 10 dias com o resultado líquido esperado e aumentar a venda de veículos novos em 20%. Além disso, como prospectar no mínimo 5 novos negócios a fim de gerar R$20 mil de lucro extra todos os meses. Tudo isso utilizando sites classificados que talvez você já utiliza, falando a mesma língua do internauta, sabendo na prática exatamente o que ele quer e como ele se comporta, seguindo procedimentos muito bem amarrados e testados, preservando a história e imagem da sua empresa. No final desse vídeo eu tenho uma surpresa, fique até o final que eu vou te dar um presente. O cliente de hoje está atualizado e ele não compra sem antes consultar a internet. Mas como testar as infinidades de oportunidades que existem em sites classificados? Como ter tempo para isso se o nível operacional no dia a dia é intenso? Por isso, eu vou te mostrar em uma semana, durante uma sequência de 4 vídeos, o que eu fiz na prática, o que de fato gera resultado utilizando sites classificados. Utilizando sites Webmotors, OLX e Seminovos BH. Independente se você está no estado de Minas Gerais ou Espírito Santo. Tudo isso sem precisar passar por testes e utilizando a mão de obra que você já possui. Vou mostrar que o segredo não está em utilizar novas ferramentas, e sim como utilizá-las. Para muitos, essa semana a internet vai deixar de ser vilão e vai passar a ser super prazeroso atender aquele cliente super informado. Para outros, será aprimoramento para um próximo nível de resultados ainda melhores. Às vezes, as coisas parecem excessivamente boas, né? E é razoável que você pense assim, isso tá muito interessante. Mas é real. Acontece que quando você utiliza uma coisa, um modelo, um formato, 1, 2, 3, 4 vezes, e em todas você tem resultados incríveis, você começa a perceber que tem alguma coisa de interessante ali. E eu utilizei as estratégias que eu vou falar aqui na minha empresa e nas empresas que eu trabalhei. E sempre funcionou, sempre deu certo. Você começa a perceber que tem algo que sempre funciona. Deixa eu te contar como começou essa história. Comecei há 14 anos atrás. Em meados de 2002, eu ficava horas na internet vendo carros no Webmotors e Mercado Livre. Minha mãe chamava minha atenção com frequência, brigava para eu sair da frente do computador, que aquilo não iria me trazer futuro, que era para eu ler um livro, fazer a lição de casa. Eu ficava um pouco incomodado com aquilo, mas tinha que acatar. E sem saber o que iria gerar no futuro, o fato de eu ficar mais de 4 horas me divertindo nesses sites, ainda no técnico científico de mecatrônica aos 17 anos de idade, eu fui para o meu primeiro estágio e veja no que deu. Meu nome é Paulo Fernando, hoje morando em Belo Horizonte, trabalhando com a Renault. Em 96, então diretor da Mitsubishi Patinga, foi um momento em que eu conheci o Matheus. Ele foi à nossa porta, estava precisando de um estágio e a gente juntou com a nossa necessidade também de estar criando um trabalho na internet, que até então um trabalho novo, pouco desenvolvido. E na primeira entrevista já me identifiquei muito com ele, já vi o potencial grande que ele tinha e eventualmente fomos fazer um teste com o mesmo. E nos surpreendeu bastante, porque até então não existia nenhuma venda via internet pela concessionária. Em 2 meses nós já conseguimos criar todo um trabalho via internet, mexeu até na atribuição da própria loja, que em 2 meses tivemos que sair da atribuição de 12 veículos para 18, 19 veículos, se devendo a isso.
foram mais de 30%, 40% via internet. E então o menino, vamos ver o que estava acontecendo. E, enfim, mexeu até com a própria diretoria do Mitsubishi, que fez até uma visita à nossa concessionária buscando saber que trabalho era esse que estava sendo feito. O Matheus realmente teve uma visão própria, ele teve uma visibilidade própria, uma identidade própria dentro da empresa, deixando 100% por sua conta. Ele criou perfeitamente esse trabalho praticamente sozinho dentro da empresa e se encaixou perfeitamente. Dentro de tudo, praticamente um menino na época, e quero deixar aqui realmente parabenizá-lo por esse trabalho, desses anos, o tanto que ele cresceu, o tanto dessa visão que ele vem tendo dessa área, o tanto que ele vem nos mostrou dentro de uma concessionária de pessoas experientes, o tanto que tem novas ações a ser feitas nessa área, o tanto que pode ser feito, pode ser criado. Eu quero parabenizar muito, né, dar esse total parabéns de ter feito parte disso. Ou então uma criança nos mostrou pessoas mais experientes que tem muito ainda campo, muito trabalho para ser realizado nessa área. E se gerava esse resultado em 2006, imagine o resultado que você vai gerar hoje com um mundo cada vez mais conectado. E após eu sair dessa concessionária Mitsubishi para assumir uma responsabilidade maior e trabalhar em uma concessionária Toyota, em 2009, na mesma cidade, eu passei a colher dados e a escrever o que anteriormente estava somente dentro da minha cabeça. E em 2011, após ser premiado em um concurso de qualidade sobre venda de veículos pela internet, terminar o meu curso de administração e formalizar um plano de negócios, eu saí dessa concessionária e fundei a minha empresa, a Carrage.com.br, uma agência de veículos que vende somente pela internet, exclusivamente, desde o dia 5 de julho de 2011. E o tempo passou. Após quase 4 anos em meu negócio, sendo o exército de um homem só, em 16 de abril de 2015, em um convite inesperado, aceitei o convite para voltar para o mercado de trabalho. Mais precisamente para o antigo grupo que eu tinha trabalhado antes de fundar a Carrage. Eu fui para o estado do Espírito Santo, onde existe a maior rede de concessionárias desse grupo corporativo, para trabalhar com a comercialização de veículos Prime, visualizando compartilhar todo o meu conhecimento e testes adquiridos através da Carrage em algo, ao meu ver, que seria realmente grande. E assim que eu voltei para essa empresa, existia um grande desafio. E olha o que uma autoridade do mercado falou sobre esse trabalho que eu realizei. Meu nome é Kátia, eu trabalho para uma financeira que é dona do maior site de classificados do país e eu moro em Vitória. Depois que o Matheus chegou, eu percebi muito resultado expressivo. As vendas online, que outrora eram de 2 carros mensais, passaram a atingir 70% do resultado da empresa, logo nos primeiros meses que ele chegou. Sabe? Então, ele conseguiu fazer com que a empresa conseguisse aumentar as vendas no mercado online cerca de 70% a 80%. Então, realmente é um resultado muito expressivo em pouco tempo. Eu acredito que o Matheus tenha deixado um legado de venda online, né? Que outrora era desconhecido pela empresa. A empresa não sabia que podia atingir esses campos. Então, assim, a minha opinião sobre o trabalho do Matheus nessa época, nesse tempo, na verdade, nesse pouco tempo, é que ele conseguiu quebrar paradigmas de venda online que tenho esse produto não consegui, né? E que ele mostrou o quão rentável é esse mercado. Mas durante o trabalho nesse grupo, como eu estava enfreado na minha empresa anteriormente, não tinha percebido que as empresas em geral não estavam gerando resultado significativo com a venda de veículos pela internet, utilizando esses sites classificados. E eu me perguntei naquela época, em 2015, por que tão poucos conseguem gerar o resultado que eu estou gerando? E através de dados e pesquisas, eu vi que isso não acontecia somente na empresa que eu estava. Acontecia na maioria das empresas do Brasil. Mais precisamente, a minha estatística aponta que apenas 21% das empresas do mesmo nicho geram resultados significativos com a venda de veículos pela internet utilizando esses sites. E eu estava perto de alguma das melhores marcas do mundo, em um dos melhores grupos corporativos do Espírito Santo. Eu estava alcançando um bom salário mais que suficiente para o meu sustento.
mas eu vi que eu poderia ajudar mais pessoas e empresas a transformarem os seus negócios. Então o que eu quero te passar aqui é real e gera resultado. Parte realizado na minha empresa e parte realizado nas empresas em que eu colaborei nesses 10 anos, especialmente trabalhando somente com a comercialização de veículos pela internet. Talvez agora você tenha googado o meu nome ou digitado o nome da minha empresa no YouTube e aí você tenha visto que o que eu estou falando aqui é real. Vou te convidar agora a testar na prática, sem balela, a fazer o que funciona para que você tenha mais resultados amanhã. Um bloqueio comum é achar que na internet só se trabalha a preço. Por isso, para exemplificar isso, eu vou lhe contar rapidamente a história do Caio. Caio é dono de uma agência de veículos e queria ter resultado com a venda de veículos utilizando os sites classificados, mas não estava conseguindo. Ele cometia erros muito comuns ao anunciar nesses sites classificados. Antes de estocar um veículo, ele sempre ligava para 5 amigos lojistas. Dos 5, 4 falavam preços muito próximos para a venda desse carro. Porém, quando ele iria anunciar, ele visualizava preços bem maiores, principalmente na sua região de atuação. Caio acabava anunciando por um preço bem maior que ele imaginava apurar. A esperança era vender pelo menos pelos valores que ele visualizava dentro dos sites ou bem próximo daquilo. Com o anúncio no ar e uma super margem de negociação, Caio ficava à espera de um cliente firme para fechar o negócio. Mas este cliente não aparecia. Aparecia somente clientes especulando. E essa armadilha fazia com que Caio ficasse muito tempo estocado com o veículo. Pior, atendendo muitos clientes, mas nenhum deles com um objetivo claro e certeiro para fechar o negócio. E com o tempo, as forças econômicas, como por exemplo a não aplicação do valor, consumiam toda aquela supermargem que o Caio tinha. E definitivamente, depois de 3 meses, ele decide anunciar pelo valor que os amigos dele tinham falado que o veículo iria vender. Porém, logicamente, 3 meses depois, esse valor já está depreciado. Caio começa a achar que anunciar veículos em sites classificados não é um negócio tão próspero assim. Mas ele não desiste. Ele suspeita que alguns veículos podem estar com preços inflacionados devido à baixa oferta ou outras questões que fazem os veículos estarem de forma especulativa nos sites, principalmente na sua região de atuação. Caio decide que, antes de anunciar, ele vai fazer um refinamento de busca para verificar veículos com versões semelhantes, modelos mais caros e mais baratos, que estão com a KM maior ou menor. Comece a verificar preços de veículos que estão em estados vizinhos e para veículos mais caros, de maior valor agregado, ele começa a verificar o preço a nível nacional, em todo o Brasil. Ele faz o refinamento de maneira incessante, vai anotando os valores e no final ele encontra um preço comum entre todos os refinamentos que ele fez, que deixará o seu veículo em uma melhor posição possível dentro dos classificados. Independente do que o cliente irá buscar, o veículo do Caio está em boa posição. Mais precisamente, ele tem como meta, sempre que possível, ficar no máximo na 4ª posição de amostragem de cada busca realizada. Com isso, o anúncio do Caio está sempre com preço final, às vezes 100 ou até R$200 abaixo do seu preço, para que seu anúncio possa ficar na frente. O anúncio do Caio tem qualidade e ele está argumentando de maneira correta com os compradores que entram em contato. E agora, o seu anúncio aparece para quem quer uma versão superior ou inferior a dele, para quem aceita uma quilometragem maior ou menor, para quem está em estados vizinhos e até mesmo para quem está em todo o Brasil. O veículo do Caio está aparecendo até para quem quer uma versão mais velha do que o dele. E aí acontece a mágica. Caio passa a vender em no máximo 10 dias após o anúncio. E melhor, ele está vendendo pelo preço que ele queria, vendendo pelo preço que os amigos dele falaram que ele iria vender. E mais, agora ele recebe em sua loja clientes mais decididos. Ele percebe que esse tipo de cliente, os clientes de hoje, sabem dos preços. Ele passa a trabalhar com uma linha de clientes que dependem de uma menor operacionalização física, clientes mais objetivos. Caio está muito feliz porque definitivamente ele está trabalhando com um método claro, com algo mais otimizado, que traz a qualidade de vida que ele merece e melhor, vendendo em menos tempo. Veja um caso real vivenciado pelo Oliveira, especialista no mercado de seminovos. Meu nome é Rodrigo Oliveira, tenho 33 anos,
atualmente moro no município da Serra e há 6 anos trabalho no segmento de comercialização de veículos premium. E a gente fez uma experiência de anunciar num veículo que a gente não conhecia, e um cliente, ele visualizou o nosso anúncio e fez toda a transação de compra através desse anúncio, que a gente não fazia. E na ocasião a gente teve a oportunidade de receber esse cliente na loja para pegar o carro. A nossa diretora, na ocasião, ela teve contato com esse cliente e, por curiosidade, foi perguntar como ele chegou até a gente, né? E esse cliente falou que ele já acompanhava anúncios desse site específico que a gente não conhecia até então, e que aquele anúncio específico ele já fazia um acompanhamento semanalmente, né? E que ele esperava, na verdade, uma oportunidade de preço mesmo, de carro com aquelas características para poder comprar. Então, ele fazia esse monitoramento e ela constatou que isso realmente funciona, porque além de ser um canal que a gente não utilizava, vindo do próprio cliente, que aquela comunicação era específica para um público que a gente não atingia, era muito útil, era muito válido, né? E aí abriu mais uma vez nosso campo de visão para pensar que a gente pode pensar em outros canais que a gente não utilizava para atingir um público que não está somente ao nosso redor e no nosso visual. Ele está perto, mas ao mesmo tempo está longe. E conseguindo rentabilizar, talvez até de uma forma maior e melhor do que no dia a dia, no trabalho físico, no desgaste. E pode surgir a dúvida, se eu estiver na 4ª posição de amostragem, por que o cliente vai querer fechar comigo e não com a concorrência? E eu lhe respondo, porque o cliente de internet o tempo todo fala de preço, mas o que ele realmente quer é segurança. Você pode ter o melhor preço, mas se ele não se sentir seguro, ele não fecha o negócio. O peso da sua estrutura, seu atendimento qualificado e seu pós-venda vale um possível desconto que você não vai gerar e que seu concorrente menor ou particular que está entre a 1ª e 3ª posição vai dar, mas não será o suficiente. Sabe por quê? Porque seu cliente quer segurança e ele vai fechar contigo porque você tem a melhor experiência de compra e credibilidade. A questão não é o menor preço, e sim a melhor posição e colocação possível diante das oportunidades que o cliente tem de busca. Faça isso e terá mais resultados amanhã. Vou abordar mais sobre esse tema relacionado a esse tipo de segurança e outros temas muito importantes no 2º vídeo. Como você, contatei outros gestores e autoridades do mercado. Fiz uma pesquisa de campo que constatou que, além de preços estratégicos, existe um fator em comum entre os que vendem ao menos 70% do estoque de seminovos e 30% do estoque de novos, utilizando estes sites classificados. Esses profissionais e empresas anunciam incessantemente todos os veículos novos, todos os veículos seminovos. No caso dos novos, mesmo não podendo anunciar com preços estratégicos devido às exigências de fábrica. E por que eles anunciam todos os veículos? Não somente porque estão testando ou porque acreditam nas ferramentas. Eles sabem que os clientes de hoje querem a facilidade de ver o veículo na tela do seu computador ou mobile antes de se deslocarem. Acontece uma frustração por parte do cliente de hoje em não encontrar o veículo pretendido na região ou estado que ele pretende comprar. É muito importante, enquanto ele estiver pesquisando, você ter o melhor anúncio regional, prender a atenção do internauta para o seu negócio. Pode parecer meio óbvio, pode haver o pensamento, é claro que esse cliente sabe que esse carro X ou Y ele pode encontrar aqui. Mas na prática não funciona assim. O cliente quer ter a oportunidade de pesquisar sem ter que sair da página certa para fazer isso. Se ele tiver que sair daquela página para entrar em um buscador, para pegar o telefone da empresa, para saber se tem um veículo que ele quer, e aí ouvir um preço cheio e tal, o cliente se sente frustrado em ter que fazer isso. E a possibilidade de ele não fazer isso, entrar em contato com outra empresa que está anunciando o veículo que ele quer naquela página, é grande. Ele quer se apaixonar ali na tela, fazer comparações, ver anúncios assertivos com o contato mais rápido possível. Acontece assim, e se esse cliente morar em alguma cidade vizinha? E se ele tem endereço em mais de um estado? E se ele quer uma cor ou versão exclusiva?
E se ele não gosta de ser abordado em uma loja física? Importante reflexão. O que é mais confortável para o cliente? Nestes 10 anos trabalhando somente com isso, vejo que esse e se é um excelente prospecto, que gera um excelente resultado e que vai levar você a vender 20% a mais de veículos novos, por exemplo. É muito importante aparecer. O internauta de hoje é bem informado e imediatista. Veja o que a Kátia fala sobre esse movimento do mercado. O mercado online ele tem se tornado cada vez mais importante por causa da crise econômica do país, né? A gente sabe que o país vem passando por momentos difíceis, a nossa economia ela deu uma grande retraída e o fluxo de salão, que outrora era o que trazia as vendas para os intermediários, ele já não é o mesmo. A gente tem pesquisas, inclusive realizadas, apresentadas pela nossa empresa de venda online, em que cada ano diminui-se cerca de 30% a 40% o fluxo de salão. Então, os intermediários eles têm que buscar um novo caminho porque as vendas não podem parar. E esse novo caminho é a venda online. Porque um cliente que hoje vai comprar um veículo, ele não simplesmente sai de casa e vai comprar o veículo, vai aprender sobre o veículo no local onde ele pretende comprar. Antigamente era assim. E ele chegava lá, o vendedor tinha que saber todas as especificações do carro para poder ensinar para ele. Hoje o cliente ele já chega lá sabendo de todas essas especificações, já sabendo como que esse veículo até está no mercado. Então, assim, as coisas mudaram muito. Hoje, todo mundo está conectado na internet. Então, tudo que a gente vai realizar, a gente olha na internet antes. E a compra de carro não é diferente. No próximo vídeo, vou explicar qual metodologia de trabalho eu desenvolvi para ser assertivo na utilização dos sites classificados. O segredo de como fazer um anúncio que vende de maneira simples e objetiva, sem precisar inventar a roda, algo que já foi testado e comprovado, utilizando a mão de obra que você já possui. Vou mostrar como deixar o cliente seguro para fechar com você, independente de onde ele esteja. Vou explicar por que essas ações fazem dobrar o seu resultado. Mais abaixo, em algum lugar na descrição desse vídeo, o presente que eu prometi. Na verdade, são 2 presentes. Um quadro checklist do Excel para que você possa lançar os veículos que está anunciando e uma tabela especial, como o Caio da História começou a fazer, para definir o preço estratégico do veículo no site classificados. Me diz o que você está achando de tudo que eu estou compartilhando aqui. É muito importante a sua opinião para que eu possa construir para você um conteúdo cada vez melhor. Até o próximo vídeo.